cresceu muito, cresceu demais, cresceu. E a gente está vivendo mais um momento em que quem quer que seja contemporâneo dessa era, dessa época, conhecendo o Evangelho, mesmo, não tem como pensar que o que nós temos na atual igreja é uma expressão, é uma manifestação da mais terrível apostasia. Porque se você pegar o Apocalipse 2 e 3, ler aquelas 7 igrejas, todas elas, como eu disse ontem, se tornaram crianças inocentes perto do que acontece entre nós. Não tem nenhuma igreja ali, nem a de Tiatira, de Pérgamo, que são as mais repreensíveis, Laodiceia. Laodiceia é quase uma igreja purinha perto desse conjunto de CNPJ, ESOS, que a gente tem aqui, apelidado de igreja. Não dá nem para comparar. Nossa corrupção, o volume, as quantidades, as loucuras, as promiscuidades, as violências, a espiritualidade do inferno, do mal, a manipulação, a falta de temor de Deus, o ateísmo religioso no qual vivem esses pastores que não creem em Deus mesmo, eles só manipulam a credulidade dessa massa, para quem Deus é a chave para abrir a porta da exploração. Por isso, Deus na vida deles, mas eles não creem em Deus. O que a gente assiste hoje aqui é algo de natureza que transcende, como eu disse ontem, o Apocalipse, minha gente. As igrejas do Apocalipse são extremamente mais inocentes do que a gente tem entre nós. Conforme Paulo nos diz que dentre esses sinais, a gente deveria prestar atenção aqui em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e daí em diante ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a volta do Senhor, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por qualquer espírito, movimento, mover, palavra, por livro, epístola, de quem quer que seja, ou até mesmo aquelas que são escritas insinuando que esse ensino proceda de mim, Paulo. Não se impressionem, supondo que tenha chegado, por exemplo, a vinda do Senhor. Se marcarem o dia da vinda do Senhor, pulem fora. É seita, é loucura. O Senhor jamais permitiu tal coisa. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque a volta do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia da igreja, a mais absoluta apostasia. E uma das apostasias da igreja é marcar a volta do Senhor, de um lado, e outras apostasias são andar pelo caminho de Caim, que é uma igreja sem amor, do mecanicismo religioso, almejando a teologia de Balaão, que é a teologia da prosperidade, do ganho, sem compromisso com a palavra está a serviço do ganho, do lucro, para ser manipulada. Apostasia que não virá também sem o espírito de Coré, o revoltismo como ideologia espiritual, o ódio. Isso tudo é eivado de todos os tipos de manifestação de promiscuidade indizível. Primeiro tem que haver isso. Bom, quem assiste o Papo de Graça vê sinais disso que nem no Apocalipse 2 e 3 a gente encontra. Depois, Paulo diz: terá que ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto dele assentar-se no lugar de Deus,
ostentando-se diante dos homens como se Deus fosse. Ora, a manifestação da apostasia é crescente, e de acordo com o Espírito de Jesus e o todo do Novo Testamento, ela não diminui, ela só aumenta. Você é filho dessa geração, você está vivendo no meio dela. O que Jesus disse foi: salve-se dessa geração perversa. Salve-se dessa geração perversa. Bom, nós temos mais 1 hora para conversar. Eu vou dar uma paradinha de 8 minutos, só para a gente organizar. Se você tem perguntas, angústias, aflições, se você tem necessidades, se você está oprimido, se você carrega medos, culpas, se você está vivendo o inferno, passando por tribulações e opressões, alguns estão vivendo violências humanas, físicas, verbais, morais, psicológicas, de todos os tipos. Abra seu coração aqui, vamos conversar agora. Jesus, eu não sei por que a gente veio até aqui, o fato é que aqui estamos hoje, e eu peço que tudo isso tenha sido guiado pelo teu amor, pelo teu Espírito, pela tua luz, e que tenha o seu aplicativo libertador, iluminador, salvador no coração de todo homem e mulher que aqui estão. É o que eu te imploro. Falou diferente. Isso. O senhor Caio, bom dia. Bom dia. Eu não gostava de você, não. É, né? É, mas agora eu estou acompanhando seu programa. Começando a gostar. Tá acompanhando, agora tá acompanhando. Tá gostando ainda. Daqui a um tempo você vai gostar tanto de mim. Se for novinha ou novinho, vai até olhar pra mim e vai dizer: poxa, esse cara tem cara de pai da gente. É. O avô. Eu sei onde esse caminho termina. Termina com você, com todo carinho, sentado assim do meu lado, com a cabecinha aqui no peito, e nós, amigos e irmãos, andando no amor de Deus, porque eu não estou aqui para fazer mal a ninguém, e até o diabo sabe disso. E aí? Pois então, Caio, agora eu estou acompanhando o seu programa. Eu saí da comunidade lá do Araújo, sabe? Do Araújo? É aquela do Araújo? E ele disse que só lá tem salvação. Aquela que fica entre a Mundial... Não, é a igreja mesmo. É a igreja? É, ela deve estar falando de uma igreja conhecida na região dela e que aqui talvez não seja. Uhum. Saí da comunidade do Araújo e ele disse, Araújo deve ser o pastor dela. Ele disse que só lá tem salvação. É, né? Ele falou, Araújo falou pra ela. Ela falou pra ela. Eu me casei pela 2ª vez e ele disse, o Araújo ela tá no inferno. Ele disse que eu tenho que me divorciar. Voltar pro primeiro marido. Eu vou para o inferno. Aí tem que separar do segundo marido. Isso, tem que separar do segundo. Se quiser casar com alguém, volte pro primeiro. Se não, bote um cinto de castidade e aguente a onda até o fim da existência na Terra. Porque se fizer um amorzinho gostoso com alguém, já caiu no inferno. Acabou pra você. Acabou pra você. Aí ela... Casar de novo tá danado. Aí ela pede ajuda, ela fala, tenho medo do que fazer. De que, minha filha? Não pode sair aí dando pra todo mundo. Ela né? tá casada. Para com isso. Não traia seu marido. Vive em paz. O Araújo é um bobo. O Araújo é um idiota. Se a pessoa vai levar um cara chamado Araújo, eu já não acredito em ninguém que se chama pelo sobrenome. É esquisito isso? E eu não levo a sério. É esquisito. Cara, quando chega, como é o teu nome? Moraes. Eu digo, rapaz, João, José, não é? Capitulino, tá tudo bem. Capitulino. Eu não tô no exército, não quero saber a tua patente, Cabo Moraes. Então, como é o teu nome? Aí o cara se apresenta lá, meu nome é da Silva. João, por favor. Vem o Araújo. Eu sou da Araújo. Então eu já estou dizendo, diz para o Araújo que o da Araújo chega dando, botando e enfiando. Sai, Araújo. Está repreendido. Tchau para Araújo. E você, minha filha, cresça no Evangelho. Que é isso? Vai ficar filhote de Araújo? Para com isso. É uma filhinha?
É uma amiguinha. Por favor, minha filha. Divorciou. Fica aqui, lê a palavra. Separou, casou de novo. Vai lá no caifab.net, escreve a palavra divórcio, com acento e sem acento. Divórcio. Aí leia tudo sobre novo casamento, base bíblica, leia a palavra, tudo que vocês quiserem. Divórcio. caifab.net, tirem essa coisa da cabeça e vamos em frente, porque esse é o tema mais recorrente da paróquia. Tenho 36 anos, te assisto há 6 meses. E perdi totalmente, mesma linha, totalmente a vontade de estar congregando, pois sou diácono de uma Assembleia de Deus. Pode ser espiritual ou pelo quadro de depressão que venho passando, Caio. Me desculpe se minha pergunta é um tanto quanto infantil. Não, a pergunta dele é clara, né? Ele talvez esteja fazendo o diagnóstico errado da situação, da desmotivação dele. Ele ainda é tão assembleiano, né? Só tem 6 meses. Ele era diácono lá, né? Sim. Ele fala sou. Né? Ele é diácono. Então é muito treino de condicionamento mental. Meu Deus, o nazismo durou poucos anos, uma década. E você vê o que treinou, o que fez a cabeça do pessoal ficar, como é que ficou. Imagina o cara que está 30, 40 anos assim, sendo treinado. E o pai antes dele, a avó e todo mundo. São soldadinhos de chumbo, é o Lego elétrico, só fazendo aquilo ali, tá tudo programadinho. Então ele ainda é muito condicionado por essa percepção. Por isso, olha as 2 alternativas que ele deu. Eu, há 6 meses que te assisto, foi a primeira coisa que ele disse. Né? Perdi totalmente a vontade de ir. Sou diácono. Aí isso já gera uma culpa, porque ele é diácono, ele tinha que estar lá e tem que estar lá direto. Aí ele cria 2 alternativas para explicar a falta de vontade de ir. Isso. Alternativa número 1, será que é uma opressão espiritual? Tem alguma coisa espiritual acontecendo comigo? Abrir um flanco para o diabo? Sim. Primeira alternativa de crente. Quando o cara perde a vontade de ir a um lugar que ele não gosta mais de ir, ele acha que a culpa é do diabo, que ele deu lugar ao diabo, a culpa é dele. Segunda alternativa dele foi, será que é porque eu estou deprimido? Não, meu querido, você está deprimido porque perdeu o encanto com isso há muito tempo e não aguenta, e nem tem coragem de dizer para você mesmo, eu não aguento mais isto. A depressão dele vem daí. Só que é culposo para ele admitir isto, que ele não quer ir porque o que ele encontra lá o deprimiu. Então ele tem que inverter a ordem. Eu não estou querendo ir porque eu estou deprimido. Sim. Mas ele não estaria deprimido se não fosse o que ele encontrou lá. Estava bebendo água, quando tiraram a capa, ele viu essa parada dentro do galão de água. Ele vinha diácono ali, bebendo aquela aguinha, estava ali, até que ele foi chegando mais perto, tiraram a capa. Quando tiraram a capa do vidro do galão, que ele olhou e ele viu o que ele vinha bebendo, ele entrou naquela angústia. E o pessoal aqui hoje está assim com uma dificuldade, deve estar travado lá dentro, tá? Não é possível, para botar o sapo ali, tá difícil, viu? Mas o cara vinha bebendo aquilo ali. Quando ele fica cara a cara com o negócio, aí vem a depressão. Tá vendo o que ele vinha fazendo esses anos todos? Podiam ter posto mais para frente, para o pessoal já ver, mas aí a capa. Pois bem, aí quando ele vê o que ele está consumindo, ele se angustia, se deprime. Aí ele vem aqui ao papo de graça, porque outros diziam para ele nunca vir, nunca vá lá, que a fama é que a água ensapada está aqui. Aí ele começa a ver e descobre que a água daqui não é ensapada, que é água limpa, que ele pode conferir na fonte do Evangelho. A depressão dele aumenta. E a falta de vontade dele de ir para o lugar cresce infinitamente mais. Ele já estava deprimido, já estava cansado. Mas a dificuldade para ele é admitir que a depressão dele não foi causada porque ele parou de ir.
Ele parou de ir porque ele não aguentava mais. Ele só foi ficando mais deprimido depois que parou de ir, porque ele foi tendo os sentimentos de perda. Ele foi olhando para trás e disse, puxa, 15 anos, 20 anos, 25 anos, era tudo água de sapo. Aí vai dando uma depressão, uma sensação de que se perdeu vida, de que se foi enganado, mas ele não tem a coragem ainda de fazer essa leitura simples, porque a culpa neurótica religiosa dele não permite que ele faça essa leitura, então ele transfere. Ele diz, não, eu é que sou culpado, eu estou me sentindo assim porque eu não estou indo aos cultos. E ele não está indo aos cultos porque não suporta. E quanto mais não suportando ele me ouça, menos ele quer ir. Quanto menos ele quer ir, mais culpado ele se sente de não estar querendo ir, mais deprimido fica. Quanto mais deprimido fica, mais acha que é porque não está indo. Ao mesmo tempo, quando ele diz, não, eu vou, no fundo do coração ele já sabe que não é nada disso. Ele sabe que a água é de sapo, ele sabe que não tem mais lugar para ele sabe que ele tem que crescer no Evangelho, mas ele não deu o salto libertador que diz, não, eu sou de Cristo. A igreja de Cristo não é um templo, não é uma casa, não é um CNPJ, não é uma tradição, não é uma sequência. Isso aí tem o poder afetivo de famílias, boas ou mais, de clubes legais ou ruins, de confrarias de amigos, boas ou mais. Tudo isso deixa um impacto saudoso na gente. E quando se vincula a tanta coisa espiritual que a gente cantou em épocas sinceras da vida, louvor, teve experiências sinceras, de repente descobre que era água de sapo, fica aquela mistura entre a nostalgia de um dia e a convicção contemporânea de que aquilo ali não é o que aquilo diz ser. Isso gera uma aflição enorme no coração, não amadurecido, não treinado, não liberto no Evangelho da graça de Deus. É o que está te acontecendo, meu amigo. Fica calmo. Que aí vá, toda vez que sentir vontade, não tem ninguém te proibindo, vá na paz. Se aguentar aí, vai em paz. Agora entenda, a sequência é outra. Se você for aqui ouvindo, não esporadicamente, mas sempre, se você entrar lá no meu site e mergulhar nele, escrever as palavras que vão te ajudar a se compreender, depressão ou bastidores, escreva a palavra bastidores, escreva a palavra decepção, escreva qualquer coisa vinculadas a esses sinônimos, você vai encontrar uma quantidade enorme de coisas que vão te levantar a consciência, o coração e a fé. Ouça tudo de novo no recorte que vai estar no caiofabiovideos.com mais tarde, e você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Continua com a gente, a compreensão vai se solidificar. Um beijo, meu irmão.